Olá, eu sou a engenheira Karine e neste vídeo eu vou mostrar um novo recurso do EBERIC V10 para a verificação das flechas em cada situação de serviço. Então, com essas novas verificações de flechas, o usuário pode conferir as flechas em cada situação, analisando separadamente as flechas para aceitabilidade sensorial, visual, de vibração, após a construção dos pisos, após a construção das paredes. Então, com essas verificações, o EBERIC V10 ele passa a contemplar outros itens da tabela 13.3, que estabelece ali os limites para deslocamentos, né, da norma NBR 6118 de 2014. Então agora as flechas elas possuem uma configuração específica, onde a gente pode definir os limites para cada um dos casos de carregamento, as combinações, né. No caso aqui, por exemplo, no EBERIC V10 a gente tem uma configuração específica para considerar o efeito após a construção das paredes. Então a gente estabelece qual o deslocamento em relação ao vão, qual um deslocamento limite absoluto, né, a rotação limite. Então, essas verificações elas são de grande importância na prevenção de problemas em alvenarias, caixilhos, revestimentos, né, onde esse deslocamento pode causar fissuras e efeitos indesejados nesses elementos. Então, a gente passa a ter uma configuração específica, né, para as flechas, para cada caso de carregamento. A gente tem também aqui em configurações materiais e durabilidade, um botão fluência, onde a gente coloca também o início do carregamento das paredes, né? Então, através dessa opção, a gente pode descontar, por exemplo, o deslocamento diferido, né, que já ocorreu na estrutura antes da construção das paredes, né? A gente começa a ter uma análise mais refinada, né, para esse nosso projeto. Pegando então como exemplo o diagrama de flechas das vigas, né? Então, eu vou pedir aqui a geração do diagrama. Então, eu passo a ter aqui os resultados para aceitabilidade sensorial visual. Posso escolher aqui também se eu quero analisar as vibrações no piso. Então, eu vou analisar, né, o resultado de flechas para esse caso de vibrações no piso, esse limite, né, para vibrações no piso. Por exemplo, nesse nosso projeto exemplo, a gente não tem problemas quanto a isso. Posso verificar também os efeitos estruturais em serviço após a construção do piso. Então, eu consigo verificar para cada um dos casos de carregamento, aqui eu tenho também as opções, eu quero verificar por combinação ou envoltória, né? Então, eu posso verificar para cada um desses casos, né, qual que é o resultado das minhas flechas, quais são os deslocamentos que eu tenho na minha estrutura. Então, aqui a gente também tem a opção, né, de analisar o efeito nos elementos não estruturais após a construção das paredes. Tem aqui a indicação em todos os elementos, né, de qual é o problema que está acontecendo, nesse caso, rotação excessiva, e tem indicação também aqui em planta, né, onde a gente tem parede, a gente tem uma representação um pouquinho diferente, indicando então os valores, né, se for o caso de rotação, enfim, o que estiver excedendo o limite configurado vai ficar também indicado aqui, né, em amarelo nesse caso. Além disso, foi acrescentado também nos detalhamentos, então eu vou fechar aqui o nosso diagrama de flechas. Foi acrescentado também no detalhamento dos elementos avisos. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a nossa viga V11, que era uma viga que tinha problemas de flecha, né? Então, foi acrescentado tanto no detalhamento de lajes, de vigas, né, um aviso informando que o elemento estrutural não atendeu alguma das verificações, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a indicação para aceitabilidade sensorial, visual, para efeitos estruturais em serviço após a construção do piso, indicação inclusive aqui, né, quando tiver mais vãos, a gente vai ter indicação também de que vão está acontecendo esse deslocamento, né? Então, com isso, o projetista tem mais, né, um aviso ali para alertar, caso alguma verificação tenha passado despercebida, né? Então, com essas novas verificações de flechas, né, a gente tem mais segurança ali, né, e resultados mais refinados para análise de flechas do nosso projeto.